a mensagem é: a dor que te alcança é tua, ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém o empenho estará nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isso posto, no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. Então, aproveitando essa mensagem... Aproxima o microfone da boca, por favor. Aproveitando essa mensagem... Melhorou? Melhorou? Melhorou. Que possamos agora, então, nos conectarmos com a espiritualidade, com o nosso Pai Criador, com o nosso Divino Mestre, com os companheiros da Casa de Maria Madalena, principalmente nossa mentora, todos aqueles companheiros que, nesse momento, também se achegam de nós em nossos lares, que nos acompanham para essa noite, para esse momento de estudo que está sendo trazido pelo nosso irmão, companheiro também, nessa seara, Mário Vieira, que ele possa ser iluminado, intuído, amparado também pela espiritualidade, e que possamos todos nós bem aproveitar esse momento único, ímpar em nossas vidas, que possamos daqui levar conosco para todos aqueles com quem convivemos. E dessa forma, pedimos então para darmos por iniciado essa noite de estudo, de passe espiritual também. Possamos então, com as graças de Deus, darmos por iniciado o estudo dessa noite, dando muitas graças a Deus. Eu queria apresentar o nosso amigo de fato uma forma mais bem colocada, né? Ele é também companheiro nosso lá do Cefá, que é a mesma casa da nossa irmã Jane, e que é lá na Estrada do Pau da Fome, na Taquara, que hoje ele vem nos trazendo o... Deixa eu me achar aqui. Hoje é 30, né? Livro dos Espíritos, as perguntas de 234 a 236. Irmão, a palavra é sua, fica à vontade, a gente já conversou, são 50 minutos, mais ou menos. Pode passar um pouquinho, tá bom? Okay. Fica à vontade. Então, são em torno de 20 para as 8, eu posso levar até 8h30. Isso? Perfeito. Tudo bem. Eu quero saudar todos vocês aí, prazer em estar aí no Grupo Espírita Maria Madalena, a todos vocês. Meu nome é Antônio Mário Vieira de Albuquerque, mas o pessoal acha sonoro Mário Vieira, está ótimo, né? É o mesmo. E eu estou aqui com a árdua missão de substituir a Jane para falar. A Jane tem um estilo todo próprio, né? E eu peço a vocês perdão por não ter apresentado um PowerPoint para vocês. Contudo, está prometido, caso vocês gostem dessa conversa que nós vamos ter agora, eu posso trazer um PowerPoint também sem nenhum problema, tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo jóia? Quero saber o meu tom de voz. Foi pedido que nós trouxéssemos aqui uma conversa, que eu me considero um conversador e não um palestrante, um orador, né? Eu não tenho tanta eloquência na voz assim, não. Nem a voz bonita de locutor, nem nada disso. Mas
para a gente conversar sobre os espíritos, conforme a nossa irmã falou, no capítulo 6 da Vida Espírita, e no subtítulo Mundos Transitórios, pergunta 234 a 236 do Livro dos Espíritos. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar um pouquinho, porque quando a gente fala em mundo transitório, a gente tem que lembrar algumas coisas para sedimentar essa situação. Nós temos 5 princípios básicos, alguns colocam mais, sem problema, mas 5 princípios que são básicos assim, no Espiritismo, não é? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. De acordo com Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, que são os mundos. Se não tivesse, eu teria dito a vocês. Não é? Ele diz isso no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, logicamente, também no Evangelho lá, no capítulo pertinente a João. Mas há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas lá no Evangelho, no capítulo 3, diz que os mundos têm 4 categorias ou 5. Né? Coloca como mundos primitivos, aqueles mundos ainda no início, né, da formação, os espíritos são muito atrasados, etc. Tal. Depois, mundo de prova e expiação, que todo mundo conhece, tudo que a espírita fala. Prova e expiação é a situação do momento, e regeneração. Prova e expiação onde o mal predomina, e nós já conhecemos bem o que acontece. Problemas com o corpo físico, doenças, certas situações, nós ainda temos muita dificuldade no campo moral. O intelectual está bem desenvolvido, mas o moral está difícil. Estamos sendo levados pela alavanca do progresso, né? Estamos sendo empurrados pelo carro do progresso. Não todos, mas alguns. E nós temos os planetas felizes, onde o bem prepondera, né? Que nós ainda não temos essa noção, nós estamos ávidos para chegar na regeneração, onde o bem já começa a melhorar bastante, o mal começa a ser apagado, a ser transformado em bem. Nós estamos loucos pela regeneração. Então, os felizes ainda estão um pouco distantes de nós. E talvez os mundos divinos ou superiores, onde os espíritos puros fazem a sua estadia, digamos assim. Então, no Evangelho, na categoria dos mundos habitados, eles não falam em mundos transitórios. E aí as pessoas vão dizer, mas por quê? Por que no Livro dos Espíritos tem mundo transitório? Aí, na definição de mundo transitório, nós vamos chegar a essa ideia. Quando eles dizem que os mundos transitórios são mundos intermediários e que eles têm diversos graus para a residência de espíritos errantes. Vamos lembrar que a encarnação é uma situação dos espíritos que estão encarnados em algum planeta, no planeta primitivo, no planeta de prova e expiação, no planeta feliz, no planeta de regeneração. Só os espíritos puros estão na situação definitiva de viver na espiritualidade. Os outros espíritos, ou seja, nós, inclusive, estamos vivendo transitoriamente entre 2 mundos, encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados. A diferença é que a encarnação foi feita para que nós progridamos. É o modo que Deus deu para que nós vençamos as nossas dificuldades e nos tornemos bons e puros. Enquanto isso, nós alternamos essa vida entre espiritual e entre encarnado. No planeta de regeneração, nós vivemos, às vezes, de 70 a 100 anos, mais ou menos. Um ou outro espírito passa dos 100 anos. Eu até espero que o Divaldo passe dos 100 anos com aquela lucidez que ele tem e com aquela capacidade de nos ajudar, porque ele teve um plus, ele mesmo diz, ele teve um plus de vida, de fluido vital, para nos ajudar, não tenha dúvida disso, para manter o caminho da regeneração, já que ele tem, né, seguidores, não só em redes sociais, não é isso, mas seguidores espirituais, que somos nós, que o admiramos pelo seu trabalho, não só
na caridade da palavra, mas como na caridade dos braços, né? Do acolhimento. Então, eu espero que também chegue lá aos 100 anos. Então, nós somos só 100 anos, e essa encarnação são todas transitórias. Normalmente, comentam os espíritos que nós ficamos até 80, 100, 70 anos, 100 anos na Terra e 300, 400 às vezes lá na espiritualidade. Lógico que isso é em tese, em geral, não são todos. Há espíritos que reencarnam rapidamente, outros mais demoradamente, depende da necessidade desse espírito e da utilidade para esse espírito, de acordo com as leis de Deus, muitas das quais nós não temos conhecimento, e que os espíritos mais adiantados é que as possuem e fazem essa análise para que nós reencarnemos em tal época ou não. O que será melhor, reencarnar rapidamente ou permanecer na espiritualidade, ou seja, na erraticidade, já que enquanto não estamos encarnados, estamos errantes. Não é vagueando pelo espaço, é localizados em algum planeta, um chamado mundo transitório. Alguns espíritos poderão estar vagueando no espaço, de repente, sem ter uma noção assim de um planeta fixo, talvez possam para a educação do seu próprio egoísmo e da sua tentativa de se isolar do mundo. Então, fica, às vezes, um pouco isolado no espaço, e que alguns têm a ideia de que o espírito errante é aquele que fica vagando, é aquele astronauta que se soltou da nave e fica flutuando, respirando lá o oxigênio naquela roupinha branquinha lá da NASA, e não está vinculado a planeta alguns, apenas submetido às leis da gravidade do espaço universal. Mas não funciona muito assim, não. Está mais em relação a você estar vinculado a um planeta transitório, mundo transitório, ou está encarnado, já que nós não somos espíritos puros. Não temos essa liberdade de trânsito que os espíritos puros têm. E que os espíritos dizem que normalmente eles habitam os sóis, não é? Eles habitam os sóis, a luz. É uma coisa bastante interessante. O quanto de luz do sol não será também a luz dos espíritos superiores emanando para nós, né? Quanto não será? Mas isso é uma coisa que nós só vamos descobrir quando nós ficarmos mais para os planetas felizes. Mas é uma dedução, talvez, que nós, usando um bom senso, podemos até ter uma certa dúvida e ter até uma esperança. Continuando, esse espírito errante, ele tem diversos graus. Porque se tem mundo primitivo, se tem mundo de prova e regeneração, de prova e expiação, se tem mundo de regeneração, mundos felizes, e tem encarnações em todos eles, nós temos espíritos errantes de todos os graus. Lembrando que esses planetas têm várias gradações, principalmente a partir do prova e expiação, tem várias gradações. Nós podemos até ver pelo planeta Terra, não é? O planeta Terra tem a Síria, tem o Alasca, tem o Rio de Janeiro, mas tem a Nova Zelândia, tem o Japão, são nichos diferentes, não são? Onde nós podemos encarnar numa sociedade diferente da outra, alguma com muito mais dificuldade do que outra. Se nós encarnássemos, digamos assim, durante uma guerra, num país em guerra, nós estaremos numa situação muito difícil. E se nós encarnássemos num outro país, na própria Terra, em situação de paz, bem longe da situação da guerra, nós estaremos em outra situação. Então, nós temos essas variantes muito grandes até dentro do próprio planeta Terra. Imagina no espaço onde Deus, né, pelos seus atributos de perfeição e o seu atributo de onipotência, onisciência, onipresença, de nos amar profundamente, de ser pai realmente, ser mãe, né? Alguns espíritos sempre dizem, por que Deus não é mãe em vez de pai? Está mais para mãe do que para pai. Eu falei, ele alterna, né? Quando ele dá misericórdia, ele é a mãe. Quando ele puxa a orelha na justiça, ele é o pai. Então, na verdade, ele é o pai, né? Ou então o mai, né? Essa aqui é a realidade. Então, baseado nisso, de Deus, nós temos várias colocações dos espíritos errantes. E eles se agrupam, digamos assim, nesses planetas de acordo com a sua sintonia vibratória. Então, nós vamos ter planetas de mundos transitórios. Eu estou sempre trocando planeta e mundo, não se preocupem não, tá? É a mesma coisa. Então, mundos transitórios que vão estar mais restritos a certos espíritos com certa vibração, uma certa qualidade vibracional. Tipo,
nós do Prova e Regeneração, vocês não do Maria de Madalena, mas nós, por exemplo, eu e outros mais aí, estaremos, de repente, num mundo transitório, quando desencarnarmos, num mundo transitório relativo à nossa prova e expiação. Por quê? Porque a evolução não dá saltos. Não é porque eu perdi o corpo que, de repente, eu virei um santo, fiquei espírito puro, nada disso. Então, eu vou me agrupar ali e vou ser mais feliz ou menos feliz de acordo com a minha própria condição de evolução pessoal, de progresso moral, de progresso de bondade, progresso não só de inteligência, mas principalmente de bondade e moral. Voltando, nesses mundos transitórios, normalmente não há encarnados, porque a sua superfície é estéril, não há necessidade que os espíritos ali participem de uma encarnação. Eles estão com o perispírito, com o espírito, não precisam, estão em mundos desse tipo. Há vários mundos desse tipo, porque nós temos trilhões de planetas, temos trilhões de estrelas, e a sabedoria de Deus jamais colocaria, pela pluralidade dos mundos habitados, apenas em alguns locais, alguns espíritos, e o resto só para fazer aquele bibelô de criança, você bota no berço e fica rodando e dando luzinha e musiquinha. Ninguém vai aceitar que Deus, bom desse jeito, perfeito, pudesse ter essa ideia de arrumar só um brinquedinho para a gente. Principalmente aqueles que acham que só na Terra é que existe espírito. Negócio interessante nessa colocação. Ela é bem limitada e bem incoerente em relação às qualidades de Deus, aos atributos de Deus. Então, esses mundos transitórios são nesse tipo. São mundos para acolher esses espíritos enquanto estão na espiritualidade, até que eles o quê? Encarnem de novo, já que é devido a espíritos que estão em fase de terem um corpo, seja ele mais grosseiro, em prova e expiação, seja ele mais etéreo ou fluídico, em regeneração, e mais ainda em mundos felizes. Então, essa é a ideia do mundo transitório, relativamente. Essa erraticidade não pode prolongar-se por tempo indeterminado. Ela até pode ser longa. Os espíritos nos dizem que podem levar de alguns anos, alguns dias, até alguns séculos. Mas, normalmente, não se prolonga até a perpetuidade, eternamente. O espírito não tem esse condão, não tem esse dom, não tem essa vontade, nem esse privilégio de determinar, não, eu vou ficar na erraticidade, porque aqui eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou me sentindo melhor, eu não quero voltar a reencarnar, apesar de eu achar que eu tenho necessidade. Então, não está sobre a égide do espírito, não está sob o domínio dele, não é ele quem decide isso. Ele pode até pedir a Deus para prolongar um pouco mais, para se aperfeiçoar, para poder, talvez, vencer aquela prova que será apresentada, ou expiação, na sua próxima encarnação. Isso pode acontecer. Também está no Livro dos Espíritos. Eu estou pegando alguns pedacinhos da vida espírita que começa na 220 e pouco. Porque essa definição de espírito errante, isso tudo vem ali, para fazer uma base para o mundo transitório. Vamos lembrar que a lei do progresso é para todos, inclusive para o próprio planeta. Aí o pessoal fala, não, mas o planeta ele evolui, Mário. Tudo evolui, tudo está sobre a lei de progresso de Deus. Tudo, espíritos e matéria. Logicamente, que Deus sabe que a matéria universal ela é básica, mas o resto tudo sofre evolução. A própria matéria universal básica, que dá origem a tudo, ela sofre transformações, e essas transformações sofrem evoluções, sofrem variantes. Através da inteligência, o homem vai descobrindo novas leis de Deus, e essas novas leis de Deus, as novas não, ele vai descobrindo as leis de Deus, que ainda são novas para ele, porque ele não as conhece, e ele vai fazendo o quê? Transformações, de modo ao quê? Que quando ele evolui, ele percebe que as situações têm o quê? Desdobramento, consequências e progresso. Então, os planetas também.
Por que você está dizendo isso, Mário Vieira? Por causa de uma coisa muito simples. Os espíritos perguntaram se a Terra teria sido, em algum momento, mundo de transitório. E os espíritos disseram que sim. Ora, se o mundo transitório é estéril, se o mundo transitório só necessita de amparar espíritos, aqueles que não encarnam, e se hoje nós somos um planeta de prova e expiação a caminho da regeneração, então o planeta também sofre transformações sob a lei do progresso. Na época da formação da Terra, a Terra era um mundo transitório. E os espíritos vão além. Dizem para nós no comentário do Livro dos Espíritos, eu não estou inventando nada, eu estou aqui igual um papagaio, estou repetindo informações do Livro dos Espíritos. Dizem que além. O quê? Que essa transformação da Terra, por quê? Porque Deus jamais deixou que algo ficasse inerte, largado, sem utilidade. Então, a Terra já virou um mundo, já foi mundo transitório, passou por mundo primitivo, já comprovado pela ciência. Nós não vamos entrar nessa era, né? Da era do magma, depois do resfriamento, das chuvas, do aparecimento dos animais unicelulares, vegetação, tempestade, nada disso. Não vou entrar nisso, né? Isso aí a gente estuda na ciência. Mas, a partir daí, foi a planeta primitivo, já é planeta de prova e expiação. Veja o progresso que nós temos aí na parte da inteligência, quantas pessoas boas que convivem, né, conosco, já estão mudando, se transformando, e agora nós iremos paulatinamente, pela sucessão de reencarnações, né, e pela mudança que nós fazemos, não só aqui como lá, na erraticidade, quando nós aprendemos e viemos colocar também em prática nas encarnações, nós vamos transformar, vamos acompanhar a Terra no seu movimento de regeneração. Por que acompanhar a Terra, Mário? A Terra viraria planeta de regeneração sem a gente? Sim. Sim. Sabe por quê? O que Jesus falou? Os mansos herdarão a Terra. Como os mansos herdarão a terra? Porque a terra vai melhorar e os mansos vão permanecer nela, porque ela, virando regeneração, não caberá mais os violentos, por falta de afinidade vibracional, de sintonia. O perispírito não encontrará os elementos necessários para que eles possam conviver na aura energética do planeta Terra de regeneração. Procure na codificação kardeciana. Os espíritos mal serão o quê? Transferidos para outros planetas que eles vibrem com a mesma situação, com a mesma sintonia, para que eles não atrapalhem os bons quando da situação de implementação da regeneração da Terra. Está escrito no Evangelho e no Livro dos Espíritos, pode procurar. Certo? É aquela história. A chance é dada a todos nós, que nós aproveitemos e do nosso planeta, quando nós formos para o mundo transitório, daqui a pouco mais, né? Quem já tem os 60 e pouco, né? Com todo respeito, né? Que nem eu, vai até os 80, 90, depois vai para o mundo transitório, vai para a espiritualidade. Né? Depois eu entro mais um pouquinho nas zonas espirituais, estamos só no mundo transitório. Então, isso é o que acontece conosco. Vamos lá. O mundo transitório progride, isso já falei da Terra. Assim, vamos fazer uma lembrança muito fácil. Nós estávamos comentando que os espíritos superiores vão aonde querem, como podem, e até por vontade própria. É verdade, quem pode o mais, pode o menos. Graças a Deus, os espíritos superiores vêm até nós em missão, não em prova e expiação. Eles vêm aos planetas de prova e expiação, etc., e tal, regeneração, para nos ajudar, para colaborar, para dar exemplo, para nos sustentar muitas vezes com a sua palavra, principalmente com a sua atitude. Por isso que nós temos espíritos como Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá e outros mais, Martin Luther King, o Papa João, o Papa Francisco, e vários outros sobre todas as religiões, às vezes sem grandes publicidades, pessoas que trabalham assim, por trás dos bastidores, mas pessoas boas que ajudam muitas pessoas no varejo e não no atacado, ou seja, uma a uma.
é aquele trabalho de formiguinha. E nós, espíritas, e os bons espíritas, principalmente, os bons católicos, os bons judeus, os bons umbandistas, os bons quimbandistas, todos que forem bons ajudam no varejo. Vai lá e ajuda fulano ali, ajuda cicrano aqui, ajuda o outro amigo ali, o outro parente aqui, não só na caridade material, mas também na caridade espiritual, ouvindo, tentando perdoar, tentando ajudar, dando um bom conselho, tentando levantar, doando fluidos, conversando com eles. Então, nós temos várias formas de caridade e nós fazemos isso no trabalho de formiguinha. Nós não somos os missionários, mas somos trabalhadores. Isso nós podemos dizer, se nós nos esforçarmos, somos trabalhadores. Não sou o Divaldo Pereira Franco, não sou o Chico Xavier, não sou a irmã Sheila, não sou Joana de Anjos, mas sou o Mário Vieira. Estou fazendo alguma coisa. Eles brilham à luz das estrelas, eu brilho no fósforo, nem no isqueiro, mas eu ainda acendo um fósforo de vez em quando. E nós temos que ter consciência disso, sabe por quê? Para que nós tenhamos estímulo. Então, nós vemos que nós estamos melhorando, que nós ainda podemos fazer o bem apesar das nossas dificuldades. Apesar de nós termos aquele defeitinho ainda lá, aquele outro defeitinho dali, às vezes nós estarmos meio de mau humor, acontece com todos. Mas é necessário que nós não tenhamos medo de atender ao Cristo quando ele diz, brilhe a vossa luz. E quando ele diz, brilhe a vossa luz, ele dá o exemplo da época, da lamparina, do alqueire, de acender no fósforo ou na pedra. Pequena faísca, fiat lux. Ele não pede que a estrela resplandeça, ele pede que se faça luz, fiat lux. Sejamos essas pequenas formigas, trabalhadores do Cristo. Mas vamos lembrar que, para ser trabalhadores do Cristo, a gente fica assim, se você diz que ele é errante, ele mora num planeta estéril, é só uma posada, é transitória, é temporária, porque esses planetas também vão evoluir. E eles também vão evoluir. Eles podem sair daquele planeta, aquele mundo transitório e para onde eles quiserem? Depende. Eles, normalmente, nós, espíritos, quando desencarnamos, ainda mantemos aquela nossa sintonia vibracional. Então, pertencemos ainda àquele mundo que nós estávamos vinculados, às vezes, com a encarnação. Principalmente se nós estacionamos um pouco e não conseguimos, assim, aproveitar muito a encarnação por uma situação de evolução. Então, o que pode acontecer conosco? Nós podemos permanecer restritos ali. Ou podemos até ir para outro mundo transitório do mesmo grau. Do mesmo grau. Não tem problema. Você só não consegue ir para o superior. Se você se elevou um pouco, ou já se demonstra um arrependimento, demonstra alguma situação melhor, você pode até visitar certos mundos mais superiores que o seu grau. Mas para observar, como observador. Para quê? Para estimular você a ter o desejo de ser melhor. Estimular você a ter um desejo de ser feliz. Como ali, aqueles espíritos estão tendo a oportunidade de ser um pouco felizes em razão do seu mérito, do seu comportamento não violento, seu comportamento não ciumento, não egoísta, seu comportamento fraterno, onde ali as pessoas conseguem conviver melhor. Nós temos um exemplo muito tranquilo em relação à casa espírita. Normalmente, a maioria das casas espíritas, nós conseguimos manter um relacionamento, apesar das nossas dificuldades, porque a gente encontra, digamos assim, pessoas com outros pensamentos, outras situações, também na casa espírita. E até, às vezes, inimigos do passado, na casa espírita, e às vezes adversários, e às vezes pessoas que não se dão muito bem conosco, são um pouco antipáticas a nós, ao nosso jeito de falar, ao nosso jeito de se manifestar, etc. Bom, mas, independente disso, o esforço que nós fazemos dentro da casa espírita é justamente de manter a fraternidade. É um exercício que já começa ali, e que as casas espíritas tentam manter dentro dos lares através do quê? Da educação espírita. Do que os Kardec fala sobre a família, sobre a antipatia, simpatia, etc, etc, etc. Para mantermos o quê? Uma sintonia, mantermos o quê? A fraternidade, mantermos paz e a relativa felicidade que nós podemos ter na Terra quando nós procuramos manter a paz dentro de nós.
de alguma forma, através do nosso autocontrole, da nossa tentativa de ser melhores, e através do exercício da fé e da caridade, que são as obras. Né? Porque a fé sem obras é um pouco difícil, como diz Tiago, né? Um pouco vazia. Continuemos. Então, eles não podem ficar viajando assim, não. Para outros, podem, mas em alguns momentos, e não são todos. Então, eles não têm essa liberdade. Tanto é que os espíritos dizem lá, eles podem, porque assim, de vontade própria, eles podem largar o planeta e sair por aí, pelo espaço, tipo assim, não quero ficar nesse planeta aqui, nesse mundo transitório, não, esse planeta transitório, não. Pode, a sua vontade? Aí diz lá, não, pode sim, pode. Vamos dizer que sim. Podem, para irem aonde devem ir, ou seja, para a encarnação, ou então para outro planeta do mesmo grau, se os espíritos que analisarem essa situação, para aqueles espíritos em dificuldade inferiores, de planeta de prova e expiação, etc., analisarem que seja devido. Então, a gente vê que a liberdade, o livre-arbítrio, ele tem a barreira da lei, ele tem a barreira da justiça, ele tem a barreira da lei de misericórdia, amor e justiça, de progresso. Eu quero fazer e pronto. Isso tem um limite. O livre-arbítrio ele não vai depois da lei. Não vai nesse sentido. O livre-arbítrio é muito em relação a nós. Eu não quero aprender, eu não quero ser. É diferente. Mas quando você partilha para alterar situações da sociedade ou de outros espíritos, há uma lei referente aos outros. Os outros têm direito. A lei de Deus não vai ser derrubada porque só você tem livre-arbítrio. Ou só vocês têm livre-arbítrio, espíritos inferiores. Nós, que somos espíritos inferiores, deixa eu me colocar dentro, porque senão eu vou tomar uma obsessão gigantesca, né? Coletiva, né? Eu vou falar quem você é, eu vou dizer, não, eu sou um inferior também. Então, eu não posso sobrepor a mim, meu livre-arbítrio, às leis de Deus. Eu não quero ir pronto, aí chego para o espírito superior, eu não vou. Aí ele olha assim, bom, se você não for, vai prejudicar o trabalho de vários, então você vai. Você me desculpe, mas você vai tranquilamente aqui comigo agora, através da minha vibração aqui, eu vou imantar você magneticamente, eu vou e você vai atrás. Não vou te acorrentar, não vou te bater, não vou nada disso, não, mas você vai comigo. Tá, meu filho? É que nem o papai e a mamãe, né? Quando pega o garotinho, o irmão mais velho, não, larga a mão não, porque você gosta de atravessar a rua sem olhar. Né? Nós temos toda uma situação tranquila. Então, o livre-arbítrio não é se lá vão ter, como alguns espíritos superiores acham, não. Vamos conversar uma outra coisa interessante, porque é normal que as pessoas pudessem começar comigo. Falar assim, Mário, mas vem cá, eu leio na literatura espírita, né, que há regiões espirituais, que há colônias espirituais. Engraçado, eles dizem que o nosso lar é em cima do Rio de Janeiro. Não é no outro planeta, no mundo transitório, não. Vamos lembrar só uma coisinha? O mundo transitório não é que os espíritos ficam andando naquele mundo estéril para lá e para cá, não. Tem construções fluídicas lá, tá? Não é largados, não. Tem cidades, aquilo ali. Só porque o negócio é estéril não quer dizer que não tenha cidades, tenham natureza. Não é nada disso, não. Eles têm natureza, têm beleza própria, não é também, fica ali de castigo numa, digamos assim, numa lua, né, que não tem nada, só tem buraco, tudo. Não é assim, não. Tem todas umas construções. Mas tem também essas regiões ou esferas espirituais, que alguns chamam. Então, nós falamos que a colônia é nosso lar, nós aprendemos que ela fica em cima da cidade do Rio de Janeiro, no umbral. Vamos lembrar que umbral quer dizer portal, quer dizer porta. E alguns dizem que tem 7 umbrais, né? Umbral superior, etc. Tal. E, logicamente, a gente até acredita que hajam faixas, porque tudo há evolução. Hajam faixas onde está a colônia espiritual no nosso lar, e hajam talvez faixas um pouco mais difíceis, onde hajam colônias um pouco mais relativas a espíritos em dificuldade, muito rebeldes, né? E no nosso lar já é uma colônia de acolhimento, de tratamento. Então, vizinhas da crosta da Terra, existem no plano extrafísico várias esferas espirituais de diferentes graus evolutivos. Umas melhores, outras piores. Eu vou dar 3 exemplos, logicamente tem diversos graus, mas vamos dar 3 exemplos. Eu estava comentando o Nosso Lar, né? O livro de André Luiz, muito conhecido por todos, né? E ele foi retirado de uma parte do umbral, que não era na mesma linha de sintonia do Nosso Lar, era uma linha um pouco mais difícil, né? Espíritos ainda mais arraigados à materialidade,
a rebeldia e as situações difíceis que eles plantaram. Mas vamos lembrar outros. Nós temos 3 lugares de sofrimento e ignorância, até aqueles onde os espíritos são felizes. Temos lugares de provações na esfera invisível também, né, destinados à regeneração também nessas áreas do umbral, destinados à regeneração e ao arrependimento dos espíritos. E ainda temos mais uma, os lugares de acolhimento de crianças desencarnadas, espíritos que desencarnam em formato de criança e, ao desencarnar, não assumem automaticamente, pelo seu grau evolutivo, a consciência de espírito imortal na mesma hora. Então, são acolhidos nessas colônias próprias, onde eles recobram a consciência de espírito imortal paulatinamente, gradativamente, ou se preparam para uma nova reencarnação, caso não consigam. Caso não consigam. E nessas colônias nós vamos comentar um pouquinho. Então, eu trouxe só essas 3, mais ou menos, que ficam nos arredores de 2 planetas. Não é? E não é um mundo transitório. É uma região ainda daquele planeta onde os espíritos encarnados que vibram naquela faixa se estacionam por ali. Lembremos vocês que a população desencarnada da Terra, pelo que dizem os espíritos, é em torno de 2/3, né? 2/3, né? E aqui é 1/3 encarnado e 2/3 desencarnados. Eles não estão em mundos transitórios, eles estão colocados, ou seja, eles vivem em torno dessa esfera aqui fluídica da Terra. Okay? Então, nós comentamos isso em relação ao nosso lar. Vamos ler também no Libertação, de André Luiz, no capítulo 4, onde ele há referência a uma cidade situada no vasto domínio das trevas, onde a vegetação não é muito bonita, o sol quase não entra, em torno de cinza, etc. Mas eu não gosto muito de conversar isso. Eu acho que esses estudos são para coisas mais específicas, né, com situações mais específicas em ocasiões especiais. Então, existem, porque nós lemos nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografado por Divaldo Pereira Franco, as cidades, né, que são complicadas e não estão em mundos transitórios, estão na nossa esfera aqui da Terra, tá? Do planeta Terra. Mas vamos para outra, vamos para o irmão Jacó, no livro Voltei, onde ele diz lá de uma colônia espiritual situada nas esferas mais elevadas. Então, ele vê uma estrada muito bonita, flores de diversos matizes, odores das flores, perfumes muito bons, ele se sente muito bem, ele acha até que, falou, será que eu estou no céu? Né? Apesar de ele ter sido presidente de Casa Espírita, Frederico Figner, ele diz, pô, será que eu estou no céu? Porque ele vê um local tão bonito, tão aprazível, e eu posso dizer a vocês, eu não sei se vocês gostam, mas, por exemplo, os jardins lá da Holanda, de tulipas, são lindos, as cores das tulipas, amarelas, vermelhas, azuis, e eles são, nos parques, eles são muito bem tratados, né? Então são lindos, com lagos, pontes, é uma coisa realmente, eu diria, eu andando ali, eu já me sentiria bastante satisfeito, bastante feliz em relação à natureza. Então, o irmão Jacó fala que essas esferas, com formosas avenidas, pássaros bonitos, passeando, com um pio interessante, suave, melódico. Então, ele fala das esferas, que são aqui, em volta da Terra, são regiões e esferas espirituais, não são mundos transitórios. No livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 9, eu estou olhando aqui para baixo para eu dizer o capítulo certo, tá? Porque a memória não é tão boa. Vocês desculpem eu desviar o olhar, mas é isso. Capítulo 9, o que ele diz lá? Ele diz da Lar da Bênção, que é um lar para as crianças que desencarnam, né? E os espíritos permanecem naquela ideoplastia, digamos assim, de criança, e na mente, na consciência do espírito imortal, eles não se recuperam muito bem, ficam vinculados aí a um comportamento infantil. Deus é tão perfeito que jamais deixaria um espírito nessa situação largado na espiritualidade, largado nas cercanias da Terra, no espaço. Deus é perfeito. Deus não tem nada, não tem ponta solta, não tem fio largado, não tem curto-circuito. Está tudo direitinho, todo parafuso está apertado, toda a solda é segura, não tem nada descascado, é tudo com cores, é tudo perfeito. Deus é perfeição.
E Jesus, seu filho, é o modelo da perfeição para nós. Então, o que acontece? Nesse lar da bênção, é um lar bonito, próprio para o visual infantil, onde várias voluntárias aprendem e se preparam para ser mães futuramente nas encarnações, aonde as mães estão encarnadas podem visitar os seus filhos que já desencarnaram. Quem fala isso são os espíritos no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, Alexandre, psicografado por Chico Xavier. Isso não é uma novidade. Então, há um local próprio para isso. E essas mães aprendem também a se relacionar. Muitas delas, quando voltam desses encontros, elas não se lembram, porque o cérebro físico é incapaz de registrar o que o cérebro perispiritual teve no acontecimento durante o sono. Seria um sonho não lembrado. Mas elas sentem um pouco isso. Por isso que muitas mães, às vezes, reclamam de não ver os filhos, e elas veem mais os filhos do que elas pensam. Dizem os espíritos, quanto mais desespero, mais difícil. Quanto mais tranquilidade, mais fácil de entrar em contato com esses espíritos, de modo que não os deixem muito nervosos, nem tristes, e que ela também possa ficar mais equilibrada e mais feliz por aquela oportunidade de encontro. Né? É uma colônia educativa. Mas isso aí, vamos lembrar mais uma coisa, num livro chamado A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel, também diz a mesma coisa. Diz lá, os espíritos do que morrem quando crianças são acolhidos carinhosamente por missionários, que se dedicam a essa tarefa e são igualmente instruídos até que se lhe desponte a consciência integral e desapareça deles o traço infantil gravado na consciência pessoal. Então, nós temos não só pelo Chico Xavier, não só pelo espírito André Luiz, nós temos por outros espíritos. Chico tem uma variedade de livros, Crianças no Além, Famílias no Além, que traz esse tipo de depoimento dos espíritos para os pais. E um depoimento ainda infantil, dizendo que o avô está ajudando a escrever, que ainda tem irmão mais velho que cuida dele, e que ele estuda, e que ele aprende, e que ele reza por todos, e que ele só não se sente feliz porque sente saudade, assim vai. Eu sei que sai um pouco da linha do mundo transitório, mas é uma região que existe em volta da Terra como colônias ou esferas espirituais. Não são mundos transitórios, apenas para fazer essa divisão entre um e outro e não deixar sem explicação, porque poderia passar pela cabeça de quem vai nos ouvir, seja espíritos encarnados e seja os espíritos encarnados que também ouvirão, né, terão um pouquinho da minha voz. Olha, quem me dera, espero que eles, com isso, possam também se sentir felizes, como eu tenho tentado ser feliz lendo essas instruções todas. Né? Nós temos vários depoimentos de várias pessoas nesse sentido. Vamos lá. Deixa eu ver o meu horário, nós estamos chegando. Então, o que nós estamos fazendo hoje, aqui na Terra, encarnados, para que nós mereçamos voltar a um planeta de regeneração e mereçamos também passar por um mundo transitório, caso não reencarnemos automaticamente. Porque os espíritos podem dizer, não, volta para lá que vai ser mais útil para você, ou para nós, ou para todos, que você volte rapidamente. Pode ser? Pode. Quantos casos nós temos de vovôs que reencarnam netos? É ou não é? Demorou muito para reencarnar? Não, não pode, não dá. Não dá. Vovô falece com 80 e tantos anos, o filho tem 30, 40, daqui a pouco tem uma criança, não deu nem 5 anos, às vezes, é ou não é? E pode ser que ele reencarne em outro planeta também, onde eles tenham outras ligações espirituais. Mas vamos lá. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com todas essas informações que nós estamos relendo e lendo e tendo dos espíritos, né? Através da comunicabilidade dos espíritos? Que nós estamos, às vezes, nas mesas mediúnicas, ouvindo os espíritos, né, comentarem conosco. Isso aqui não é um vazamento de informações confidenciais dos espíritos, que a gente fala em geral, não fala o nome. Mas quantos e quantos espíritos, né? Quanto tempo eu perdi odiando, eu não sei nem quanto tempo eu procurei a pessoa. Quando eu procurei, a pessoa já estava encarnada,
já estava com outra aparência, já era outra pessoa, já estava com outro pensamento. E eu procurando por aqui, alucinado, pensando só em vingança. O que nós estamos fazendo com o nosso comportamento? Como nós estamos trabalhando isso? Qual é a oportunidade que Deus está dando para nós através agora dessa pandemia, no Zoom, né? Que nós não esmoreçamos, né? Que nós vencemos as nossas dificuldades tecnológicas, né? De intelecto, para continuarmos com a tentativa do trabalho de consolo a nós e aos outros. Porque eu vi até o Jorge Elahá, ele é lá de Rondônia, Jorge Elahá, muito bom, web rádio, muito bom, um senhor muito, muito, muito bom, muito tranquilo, muito amável, muito vovô. Ele não tem muito vovô, não, ele já está, ele deve ser avô, mas ele é muito carinhoso. Então, ele fala, antes de nós trabalharmos na desobsessão, nas mesas mediúnicas, os espíritos já trabalhavam, independente de nós, antes de 1858, 56, 57, 59, já trabalhavam, eles já faziam isso de alguma forma. Não era só no planeta Terra, né? Não tinha reunião mediúnica nos outros planetas? Olha só, se não for atendido da Terra, foi atendido em outro planeta. Aí nós vamos dizer, olha, pluralidade dos mundos habitados. Então, nós estamos o quê? Nos adaptando às mudanças e mandando as nossas vibrações, mesmo que eletronicamente, nas ondas do rádio, como diria a música, mas agora nas ondas do celular, né? Nas ondas do computador, da internet, nós estamos mandando a nossa vibração. Quando nós conversamos aqui, nós não estamos nem isentos, nem imunes, e muito menos uma tela morta em relação à vibração que nós estamos emitindo. Essas vibrações magnéticas nas ondas do ar, nas ondas do magnetismo, nas ondas da transmissão, chegam a todos nós. Então, nós continuamos a tentar vencer todas as nossas dificuldades e ajudar aqueles que nós não podemos fazer numa reunião mediúnica normal através das palestras e dos estudos. Continuamos aparecendo, continuamos ouvindo os vários colegas espíritas, porque da diversidade nós atingimos a diversos graus de gosto em relação a, digamos assim, ao modo de falar, ao modo de se expressar, ao modo de tipo de palavras usadas, a antipatia pessoal ou simpatia, principalmente pessoal, aquela vibração. Então, várias pessoas recebem de diversas formas as mensagens que lhes são destinadas pelos espíritos. E toda vez que a gente vai conversar sobre alguma palestra, dificilmente a gente consegue seguir uma linha muito reta do que a gente planejou. Quase sempre a gente dá uma escapulida para o assunto espírita, porque os espíritos veem a necessidade de alguns, sejam encarnados ou desencarnados, e principalmente desse aqui que vos falo, o conversador, que ele tem que ouvir mais alguma coisa. E aí eles colocam outra coisa. Fala aquilo ali, fala aquilo, e às vezes te intui também, né? Que todos nós temos a mediunidade da intuição. Todos nós temos uma mediunidade da comunicação mental, a comunicabilidade dos espíritos. Então, todos aqueles que possuem qualquer grau, né, a possibilidade de receber uma comunicação dos espíritos, mesmo que seja de mente a mente, é médium. Então, todos somos médiums. Então, que nós estudemos bastante, que nós continuemos nessa situação que nós estamos na pandemia, sabendo que a morte é transitória para nós, a verdadeira vida é a vida espiritual, e que como nós estivermos trabalhando, seja onde for, coloquemos o espiritismo na frente. Às vezes é muito difícil, há espíritos que realmente às vezes nos tiram do sério. Eu tenho amigos que dizem assim, Mário, você não é ele que te tira do sério, não, você que tem um negocinho aí dentro que fica muito chateadinho. Eu falei, é verdade, eu tenho que dominar isso para que isso me atinja, mas não entre em mim, que eu não tenha nenhuma resposta de olho por olho, dente por dente, que eu tenha a resposta da ação e reação, que eu receba a ação, perceba, posso até não gostar, mas que eu reaja de uma forma, Senhor, abençoe essa alma, porque essa alma está em dificuldade. Eu não quero brigar, eu não quero me aborrecer, eu quero ser uma pessoa melhor, então eu não quero entrar nessa sintonia. Então, que eu possa reagir cada vez mais e a todos os momentos, se puder, mas ainda não dá, mas a maioria deles que a gente possa crescer, evoluir esses momentos, para quando eu chegar lá, no mundo transitório, eu quero falar, vai para aquele mundo transitório ali, mas aquele ali é prova e expiação, mas
dá para você subir um degrauzinho só, 10 milímetros, vai lá, vai atrás ali que você vai razoável. Eu já estou feliz. Eu não sei se eu vou ser completista, tenho certeza absoluta que não vou. Vou contar para vocês essa pequena particularidade, mas que eu possa conseguir algum percentual de bem, né? Para que eu possa ser melhor e conseguir vencer alguma coisa. Então, para isso é que nós estamos nos esforçando. Sabemos que Deus está por cima de tudo, que Ele controla isso, que a morte é uma questão de transitoriedade, todos já temos certeza que nós vamos falecer, mas pedimos a Deus que nos livre dessas provas se nós não tivermos capacidade de suportá-las e de vencê-las. Se Ele puder adiar-se, nós vamos cair em tentação, que Ele possa adiar. E que nós possamos entender que, muitas das vezes, alguns vão partir antes de nós, alguns depois de nós, mas que nós estejamos sempre tentando pensar o seguinte: meu Deus, seja feita a tua vontade acima da nossa. Continuemos a trabalhar a nossa parte, a desenvolver não só a vacina através dos cientistas, desenvolvamos o que possamos através do nosso comportamento social e ético, né, e moral, de modo que não nos tornemos comprometidos com a doença, mas se nós, de alguma forma, contrairmos ou alguém contrair, que nós possamos ficar em paz e pedimos a Deus que seja feita a vontade dele. Se para nós for melhor ficarmos encarnados, que assim fiquemos. Se para nós e para os outros for melhor que passemos para o mundo espiritual, por algum motivo, já que esse vai ser a situação que vai acontecer entre 80 e 100 anos, em termos naturais, que nós também possamos ir. Possamos orar a todos aqueles que trabalham incessantemente na luta caridosa do trabalho e da inteligência, da caridade e do consolo, para que nós possamos ser felizes e estejamos onde estivermos, no mundo transitório ou no mundo de prova e expiação, a caminho do mundo de regeneração. Que nós possamos ficar em paz. Agradeço demais a oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja. Então, nosso irmão, se quiser, a gente ainda pode, Lorimar, trocar um pouco de Perfeitamente. ideia? Pode? Se algum irmão quiser fazer algum comentário pertinente aí ao assunto. Eu deixei um pouco porque eu achei que poderia acontecer. É bom, né? Essa interação é boa, sempre é bom. Alguém tem uma dúvida, ou alguém quer acrescentar alguma coisa. Se eu puder igual comentar, na escolinha, tudo levantando bem. a mão. Mas aceito comentários, por gentileza. Alguém vai levantar a mãozinha? Ah lá, o Lorimar levantou a mão. Está dando para ouvir o Lorimar. Não estou ouvindo. O Lorimar esqueci. O Lorimar está sem som, não sei por quê. Agora? Agora sim. Minuto agora? Ouve? Ouve. Perfeitamente. Pode falar, Lorimar, por gentileza. Mário, eu primeiro agradecer a profundidade do seu estudo, que eu acho que foi bastante abrangente, e só frisar, perguntar, você colocou bem claramente essa diferença entre mundos transitórios, né, e os níveis espirituais, né, essa questão de essa diferenciação, né, que às vezes quando a pessoa começa a estudar o espiritismo ou falar em colônias espirituais, confunde, né, os conceitos, acreditando que está falando de outros mundos, e na verdade não se trata disso, né? Eu acho importante a forma como você colocou isso aí, porque é uma dúvida muito recorrente entre nós, estudantes da doutrina, né? A diferenciação entre outros mundos e essas colônias, né? Esses níveis espirituais onde nós estagiamos. Eu só queria fazer essa colocação. Não tenho pergunta a fazer, não, porque para mim a tua explanação foi bem clara
e tem um conteúdo bastante de fácil entendimento. Então, agora é Luiz Carlos, pode falar, Luiz. Boa noite a todos, boa noite, Mário. Opa, prazer, Luiz. Tudo bom? Não, só para colocar aqui o seguinte, é que as pessoas, elas normalmente confundem, né, a erraticidade, né, que é o estado do espírito entre uma encarnação e outra. As pessoas confundem muito com estar errático, ou seja, estar sem rumo, né, ou estar errante, que é aquele que vaga, né, que fica vagando. Então, esse é o tipo de palestra muito bom para quem ainda confunde esse tipo de situação, esse tipo de nomenclatura, né? Era só essa parte que eu gostaria só de colocar aqui, que é muito importante para as pessoas poderem entenderem e não confundirem mais esse tipo de situação. Erraticidade com errático e errante, né? Tem muita gente que confunde ainda. Luiz, olha só, realmente você tem razão. Tanto é que eu estava comentando aquele exemplo do astronauta, né, que fica vagando, né, não tem lugar, não tem paradeiro, que é o cara que está, é o que o pessoal acha que é o errante, o errático. Olha só, na literatura espírita, na codificação, na tradução, eles às vezes usam a palavra erraticidade, mas usam a palavra errante. Por isso que eu citei errante como localizado no mundo transitório, ok? Porque como eles usaram na codificação, isso aí é aquela coisa que os espíritos dizem, vocês se entendam com as suas palavras aí, entendeu? Não é por mal, mas você tem razão, porque o errático é o cara que está vagando, o astronauta que soltou da nave e ficou lá na gravidade lá, é o cara que está voado. As pessoas acham que é isso. Você tem plena razão nisso aí, tá legal? Valeu, obrigado. É isso. Mais alguém? Nossas companheiras, essas meninas hoje estão quietinhas. Ninguém vai que houve? falar Estão nada. inibidas? Podem né? falar. Estão tímidas. Mas lá no Cefac também tem o time dos tímidos, tem a sociedade dos tímidos, a gente tem que ficar puxando para o pessoal vir falar. Eu não. Sabe por quê? Porque eu fui pirata, eu tomei muita sopa de papagaio, então eu falo pelos cotovelos. Eu, por minha parte, achei a explanação assim, com muita coisa nova assim, que eu nunca tinha observado, nunca tinha analisado sobre os aspectos que você trouxe. Muita coisa assim nova. Essa coisa da transição, realmente, eu nunca tinha me aprofundado, ouvido falar dessa maneira, né? Como mundos transitórios. Tinha muito fixado isso, não, dessa maneira. A gente pensa realmente na erraticidade mesmo, mas a gente não pensa como se ficasse, que existem transições, né? Que mesmo lá você está em transição. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Mário, ouve? Sim. Então, aproveitando até esse gancho aí que a Denise citou, nós podemos, então, entender que a fase transitória é uma fase antecedente ao mundo primitivo. Ô, Lorimar, está picotando, por gentileza. Você não me ouve? Pode repetir, por favor? Eu perguntei se nós podemos entender como sendo a fase de mundo transitório uma fase antecedente ao de mundo primitivo. Conseguiu ouvir? Alguém poderia repetir se ouviu o que ele falou? Porque, para mim, saiu picotado. Eu não consegui pegar, picotou as palavras, comeu as palavras. Eu entendi picotado também, eu não consegui captar. Alô? Melhorou, show de bola. Fala aí. Me ouve agora? Sim, show. A minha pergunta é a seguinte: é possível para nós entender que essa fase do planeta, do mundo, de mundo transitório, é uma fase antecedente ao mundo primitivo, a uma fase de mundo primitivo? Podemos entender que faz parte dessa classificação? Sim. Vou explicar por quê.
se a Terra, na era de formação, conforme os Espíritos dizem na pergunta 236 do Livro dos Espíritos, na era da formação, antes de espocar a vida espiritual, naquela formação foi ambiente para um mundo transitório, não diz qual, não diz que espíritos ficaram ali, né? Mas como a gente sabe que a parte da superfície é estéril, que eles dizem que é estéril, na 235, na 233, se eu não me engano, que é estéril. Então, o que acontece? Se é estéril, eles construíram fluidicamente alguma coisa relativa à habitação deles, porque eles não ficam voando, como disse o nosso Luiz, eles não ficam viajando ali no espaço e olhando para aquelas crateras da Lua, né, olhando para o espaço sideral, não é isso. Eles fazem as construções fluídicas. Não, olha só, alguém faz, tenho certeza. Tem cidades, tem rua, seja lá de que forma for. Prova expiação, feliz, regeneração, não sei. Eu não vi, mas tem. Então, fatalmente, depois, quando começar a vida, aí a superfície já não é mais estéril, porque aí nós teremos mineral, vegetação. A gente sabe que os planetas não são iguais entre si, mas todos têm uma forma baseada no elemento fluídico universal, do fluido universal. E ali sai tudo. Então, teoricamente, os outros planetas passam por uma fase, seja lá qual for, tipo mineral, vegetal, animal, ou seja, da inércia, né, para a sensação, da sensação para a vida e da vida para a consciência. Não tenho dúvida disso, porque todos seremos espíritos. Né? O princípio inteligente se transformará em espírito em toda a universalidade. Senão Deus ia criar o espírito X e o espírito Y. Né? Aí fica difícil. Aí ia ficar difícil de entender Deus como perfeito. Né? Mas eu tenho quase certeza que seria isso. Eu não quis lançar essa, mas eu partilho dessa ideia que você falou. Não está escrito, eu não vi lugar nenhum escrito que do mundo do mundo de transição vai para o mundo primitivo. Contudo, como ele é estéril, né? Como ele é estéril, e a vida começa na formação, e da formação vai para o mundo primitivo, eu acredito que a sequência, né, pela lógica, eu deduzo que a lógica de Deus seja concatenada, né? Um passo atrás do outro. Então, eu Mário, partilho da sua ideia, que seria o mundo primitivo. Perfeito, perfeito. Foi um exercício lógico, é isso aí. Valeu. Oi, só um minutinho. Mário, é aquilo, né? Seriam os ciclos de formação das atmosferas dos mundos, né? São os ciclos de formação para que possa ser estabelecido a vida, né, nesses mundos. Né? Poderíamos dizer que é dessa forma, né? Perfeitamente. Concordo plenamente. Mário, Rosana falando. Até Oi, Rosana. No comentário do Kardec na 236, né? Comentário de Kardec na 236, sim, dá a entender isso, né? Que ele diz aqui. Eu gostei quando ele fala assim: quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa, naquela fase que você falou, né? Ainda estava naquela formação e tudo mais, e a Terra tinha alguma coisa. Então, dá a entender que mesmo nessa fase de imperfeição, de primitivo, estava ali servindo está aqui no comentário de Kardec, na 230. Então, aqui a gente lendo aqui várias vezes, aí eu fico aqui, eu estou aqui, você falou, a Beni falou que as meninas estão quietinhas, que eu estou assim, a gente fica embebecido com essa, né, com a grandiosidade dessa criação, né, da criação divina. Sim. Tudo muito bem, né, elaborado. Eu estou tentando reler, porque eu já li há algum tempo atrás, O Grande Enigma, do Leon Denis, e fala dos mundos, fala do universo, de uma forma muito poética, muito linda, que remete a isso, né? Essa criação divina, tudo muito bem calculado, né? Tudo muito bem planejado, né? Aí eu lembro de uma outra música, né? Uma música que tem no Movimento Espírita, que diz: só para aliviar a nossa dor. É tanta beleza que Deus criou, tudo para aliviar a nossa dor, para fazer a gente progredir, a gente ser feliz. Para nossa, né? Para nosso aprendizado, para nossa felicidade. Eu fico assim, eu estou assim meio bem embevecida assim com esse estudo, porque é o que a Deni falou. É porque cada vez que a gente estuda novamente essas questões, né? A gente tira ver coisas novas, né? Você trouxe aí uma série de dados, fez uns links bacanas aí com a obra de André Luiz. Então a gente fica assim mesmo
vendo o quanto temos que aprender, né? A própria natureza da Terra tem uma beleza muito bonita, né? Os locais na Terra, vários locais são lindos, lindos, lindos. Muito, muito, Né? Muito muito. bonitos. Quando Então você você falava vê como é que é. quando você falou daquela situação das flores, não sei o quê, eu falei assim, "Ih, parece até que eu estou lá em Curitiba, lá perto do Jardim Botânico, que é tudo tão colorido, que você vai andando naquelas alamedas assim, tão Eu fui lindo. mais longe porque eu adoro tulipa. Então, aí você vai ver muitas flores ali no Jardim Botânico, e tem aquelas alamedas, né? Aí você vai falando assim, caramba, parece. Quer dizer, É um ambiente propício à paz, né? Os curitibanos copiaram aí esse lugar espiritual aí que você mencionou, né? Aqui foi uma reprodução de lá. Muito legal, Isso gostei aí, muito. legal. Muito legal. Então, se ninguém mais quiser fazer nenhuma colocação, acho que seria o momento da gente partir para nosso encerramento. Mais uma vez agradecendo, Mário, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Você nos dará oportunidades novas de estar com a gente aqui. Eu até falei que da próxima vez eu certeza. trago um PowerPointzinho. Isso, faz um negócio bem bonito, bem bacana, para treinar igual a nossa irmã lá faz, né? Porque a Jane traz um trabalho muito bacana também. Mas foi ótimo, agradecendo de novo, é o nosso companheiro do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Isso. O nome Eu é grande agradeço assim, a vocês também, bonito, o né? Grupo Muito Espírita Maria Madalena. Prazer conhecer a todos. Prazer mesmo. Isso. Eu observei que nós temos um companheiro que conseguiu chegar, nosso irmão André. André, você está aí? Fala com a gente. Parece aquela mesa, né? Eu sempre gosto de brincar. A mesa mediúnica mesmo. Sim. Boa noite. Então, meu irmãozinho, eu vou te pedir para fazer a prece de encerramento. Você dá esse prazer para a gente? Fazer. Tá? Posso, sim. Então, ficamos com o André ele vai fazer o encerramento para nós essa noite, tá bom, gente? A prece final. Tá? Fiquem todos com Deus. Bom, graças a Deus. Então eu convido a todos nesse instante a fecharmos nossos olhos, levarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à casa de Maria Madalena, onde todos nós estaríamos reunidos, né, nesse momento, e agradecer pela oportunidade do estudo, né, de mais uma noite de muito aprendizado através desse estudo que recebemos. E pedir, Senhor Jesus, que nesse instante a sua luz de amor possa descer dos planos superiores sobre cada um de nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, sobre todos nós que aqui nos reunimos para estudar. E não só nós que aqui estamos, mas todos os nossos companheiros da casa de Maria Madalena, que aqui não puderam estar conosco essa noite, que também sejam envolvidos por essa luz, por essas vibrações de paz, de amor que nos envolve. Pedimos também, Senhor Jesus, pelos nossos familiares, que essa luz, esse amor, essas vibrações de paz possam envolver a todos. E pedimos à corrente de Maria Madalena que possam nos envolver num passe espiritual, todos nós, que possamos receber essas vibrações de amor nesse instante. Graças a Deus. Isso aí. Graças a Deus. Pedimos, enfim, não só por nós, mas por todo o nosso planeta, que nesse instante passa por uma prova muito grande, pela pandemia, muitos doentes, muitos desencarnando, que todos, onde estiverem, por todo o nosso planeta, que possam ser envolvidos nessa luz, nessas vibrações de paz. Cada leito de UTI, cada doente,
cada desesperançoso. Que a tua luz, Senhor Jesus, possa levar a esperança, possa levar a tranquilidade, possa levar a paz a todos esses irmãos, onde estiverem, em cada estado do nosso país, em cada país, por esse grande planeta fora. E assim pedimos a corrente Dr. Bezerra de Menezes, que possa envolver a todos esses irmãos, hospitalizados, desencarnados, que possam receber amparo dessa grande corrente de amor e que todos juntos possamos, um só pensamento, orar ao Mestre Jesus e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. E assim finalizamos mais essa noite de estudos, de passes, dando graças a Deus. Graças a Deus. Indo os microfones, das despedidas finais, mais uma vez. Mário, fica à vontade também para se despedir. Leva o nosso abraço, tá? A todos os irmãos lá. E vocês também. Tem um abraço aí do pessoal do Cefac aí para vocês. Lembrança da Jane. Depois eu Sinto muito ter frustrado vocês quanto a Jane, imagina. Não tem Jane, vai a Mário Vieira. Mário, Lorimar falando aqui. Está me ouvindo, Pedro? Sim. Eu quero mais uma vez patentear nosso agradecimento aí da família GEM, Grupo Espírita Maria Madalena. A sua exposição nada deixou desejado. O material de apoio aí não fez falta nenhuma, porque a sua exposição ela teve um conteúdo bastante abrangente. E te parabenizar, porque você, além de abordar o tema proposto por nós, que eu acho que é uma coisa muito importante, quando o convidado expositor ele não abandona o tema proposto, você ainda dilatou mais ainda, trazendo informações, até a Deni citou aí, que para muitos, né, ainda está no campo nebuloso. Então, você foi completamente esclarecedora a tua explanação. Muito obrigado, meu irmão. Leva o nosso abraço lá para a família da sua casa lá, o Cefac. E, Deni, não dá descanso ao Mário, não, hein? Não, com certeza não, imagina. A nossa agenda ainda tem um bocado de oportunidade. Fatalmente os espíritos é que me intuem para fazer, fatalmente. Aí a gente vai. Eles é que mandam. Eu vou na onda. Muito obrigado, querido, mais uma vez, hein? Eu agradeço a vocês também. Desculpe qualquer coisa. Na próxima tem PowerPoint. Um abraço, obrigado. Como diz o Lorimar, não fez falta, né? Mas não deixou a desejar, não. Obrigado, Lara. Obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite.